Bom dia a todos vocês. Um bom dia, que esse dia de domingo seja repleto de reflexão e sabedoria, que possamos cada vez mais entendermos as coisas de Deus, nosso Pai Criador de todos nós. Bom dia a você, Michele. Esse dia seja bom para você, Michele, que essas reflexões de hoje sejam instrumento, sementes de grande validade para o continuar evolutivo. Bom dia, Michele. Então nós vamos, bom dia a você, Glória. Vamos fazer uma leitura da mensagem. Diz Mateus, no capítulo 5, item 4. Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. E Emmanuel comenta, no livro da Esperança, capítulo 9, comenta o seguinte: o remédio justo. Perguntas muitas vezes pela presença dos espíritos guardiães, quando tudo indica que forças contrárias às tuas noções de segurança e conforto comparecem terríveis nos caminhos terrestres. Desastres, provações, enfermidades e flagelos inesperados arrancam-te indagações aflitivas. Onde os amigos desencarnados que protegem as criaturas, como não puderam prevenir certos trânsitos que te parecem desoladoras calamidades? Se aspiras, no entanto, a conhecer a atitude moral dos espíritos benfeitores diante dos padecimentos desse matiz, consulta os corações que amam verdadeiramente na terra. Ausculta o sentimento das mães devotadas que bendizem com lágrima as grades do manicômio para os filhos que se desvairaram no vício, de modo a que não se transfiram da loucura à criminalidade confessa. Ouve os gemidos de amargura suprema dos pais amorosos que empregam os rebentos do próprio sangue no hospital para lhes sejam amputado esse ou aquele membro do corpo, a fim de que a moléstia corruptora a que fizeram jus pelos erros do passado não lhes abrevie a existência. Escuta as esposas abnegadas, quando compelidas a concordarem chorando com os suplícios do cárcere para os companheiros queridos, evitando-lhes a queda em forças mais profundas da delinquência. Perquire o pensamento dos filhos afetuosos, ao carregarem, esmagados de dor, os pais endividados em doenças infecciosas na direção das casas de isolamento, a fim de que não se convertam em perigo para a comunidade. Todos eles trocam as frases de carinho e os dedos veludosos pelas palavras, pelas mãos de guardas e enfermeiros, algumas vezes desapiedados e frios, embora continuem mentalmente jungidos aos seres que mais amam, orando e trabalhando para que lhes retornem ao seio. Isso porque onde existem almas sinceras à procura do bem, o sofrimento é sempre o remédio justo da vida, para que junto delas não suceda o pior. Bom dia a todos vocês que entraram agora. Que Deus de amor, de bondade esteja com todos nós. Vamos fazer a nossa prece inicial. Deus de bondade, de justiça, de misericórdia, aqui estamos reunidos mais uma vez, pedindo que tua luz maravilhosa de amor, de bondade esteja com todos nós e que possamos compreender o que vamos estudar nesse evangelho de hoje. Graças a Deus. Então nós vamos dar continuidade ao evangelho no capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos, o mal e o remédio.
O item 19 diz o seguinte, vamos ler por parágrafos, fazer análise por parágrafo. Será a terra um lugar de gozo, um paraíso de delícias? Já não ressoa mais os vossos ouvidos a voz do profeta? Não proclamou ele que haveria prantos e ranger de dentes para que se nascesse nesse vale de dores? Esperai, pois, todos vós que aí viveis, cautiscantes lágrimas e amargos sofrer, e por mais agudas e profundas sejam as vossas dores, volvei o olhar para o céu e bendizei do Senhor por ter querido experimentar-vos. Ó homens, dá-se-á não reconheçais o poder do vosso Senhor? Senão quando ele vos haja curado as chagas do corpo e coroado de beatitude e ventura os vossos dias? Dar-se-á não reconheçais o seu amor, senão quando vos tenha adornado o corpo de todas as glórias e lhes haja restituído o brilho e a brancura? Imitai aquele que vos foi dado para exemplo, tendo chegado ao último grau de abjeção e da miséria, deitado sobre uma estrumeira, disse ele a Deus: Senhor, conheci todos os deleitos da opulência e me reduzistes à mais absoluta miséria. Obrigado, obrigado, meu Deus, por haveres querido experimentar o vosso servo. Até quando os vossos olhares se deterão nos horizontes que a morte limita? Quando afinal vossa alma se decidirá a lançar-se para além dos limites de um túmulo? Houvestes de chorar e sofrer a vida inteira, que seria isso a par da eterna glória reservada ao que tenho sofrido a prova com fé, amor e resignação. Buscai consolações para os vossos males do porvir que Deus vos prepara, e procura-lhe a causa no passado. E vós, que mais sofreis, considerai-vos os afortunados da terra. Olha esse primeiro parágrafo para a gente fazer essa reflexão. Ele coloca para nós que a terra é um lugar de gozo, um paraíso de delícias. Então nós estamos na Terra, é um planeta ainda no momento de prova e expiação, de expiação e prova. Olha como é que é. Então se é expiação e prova, não vamos ter a felicidade constante, vamos ter momentozinhos pequenos. Então nós vamos ter essas lágrimas, esse sofrer, essa dor. E essa dor, esse sofrer, bendizer a Deus. Porque, como estamos no capítulo Bem-aventurados aflitos, né? Que é olhar aqueles que são aflitos, mas que não vão reclamar a Deus, não vão maldizer a Deus. Vamos procurar que esse sofrimento, que esses problemas saiam, mas ao mesmo tempo dizendo obrigado a Deus por essa oportunidade e buscarmos a paciência e a resignação. Então chorarmos, sentimos dores. Não vamos estar nessa, homem não chora, né? Os homens têm a história de dizer que homem não chora. Homem chora sim, por que não? Mas o chorar resignado. Não temos medo da morte. A gente tem que ter a morte física, isso não existe. Como é? A morte eterna não existe. Existe a morte física, existe a morte física. Então a morte física é uma coisa passageira ali, acabou. Então nós temos esse temor. Então diz a mensagem para não termos mais esse temor durante... Todos nós já sabemos disso, temos nossos familiares que já se foram amigos. Então já começarmos a nos preparar e a olhar a morte física como uma coisa passageira. Trabalhar o horizonte e alargarmos o horizonte. Vislumbrarmos que quando há o desencarne, há uma vida lá no outro lado. E a vida do outro lado, ela é que é a nossa vida real. Então,
nesse momento que passamos por essas dores, a dores da pandemia, o sofrimento que está aí, né, mais de 400, aqui no Brasil, 400 mil mortos, é termos a calma, a paciência, é claro que respeitarmos aquilo que a ciência coloca, procurarmos fazer tudo aquilo que ela está dizendo, e ao mesmo tempo procurarmos na fé, na oração com Deus, com Jesus, para suportarmos esses momentos, porque eles são necessários para nós, foram causados anteriormente, ou estamos espiando, ou estamos provando para ver se podemos passar por esses momentos. Então buscarmos a consolação nessas dores, nessas aflições, nessas vicissitudes, em Deus, nosso Pai. Ele é que vai nos dar essa condição para que a gente possa, mesmo com o nosso limite, mesmo ainda imperfeitos que somos, mas Ele vai nos dar condições para que a gente possa suportar, ultrapassar esses momentos. No segundo parágrafo diz o seguinte: como desencarnados, quando pairáveis no espaço, escolhestes as vossas provas, julgando-vos bastante fortes para as suportar. Porque agora murmurar? Vós que pedistes a riqueza e a glória, queríeis sustentar a luta com a tentação e vencê-la. Vós que pedistes para lutar de corpo e espírito contra o mal moral e físico, sabias que quanto mais forte fosse a prova, tanto mais gloriosa a vitória, e que se triunfasseis, embora devesse o vosso corpo parar numa estrumeira, dele ao morrer se desprenderia uma alma de rutilante alvura e purificada pelo batismo da expiação e do sofrimento. Olha que mensagem interessante. Olha que momento para a gente refletir. Nós, desencarnados, nós tivemos um projeto. Houve um projeto para virmos aqui a esse planeta. Planejamos o que iríamos fazer. E muitas das vezes a gente se julga forte em fazer e pede as provas para poder passar. Então, esses momentos que passamos por essa pandemia, ela está escrito dentro do nosso planejamento. Dentro do nosso planejamento. Então, se viemos ricos ou pobres, país A ou país B ou C, está dentro do planejamento. Está dentro da estrutura que nós planejamos. Então não devemos murmurar, porque foi colocado por nós a opção nossa. Optamos. Ah, mas eu não lembro. A reencarnação é essa coisa de você não lembrar. Mas podemos já saber pelos estudos que temos, pelo Jesus que já ouvimos, pelo Espiritismo que temos em mãos, saber que as coisas acontecem quando nós vamos fazer essas coisas. Elas acontecem com o nosso trabalho, com o nosso esforço para vencer esses problemas. E está dentro do nosso trabalho moral, nossa reforma íntima. A caridade, e a caridade aqui nós já sabemos que não é aquela de dar esmola, água, uma roupa, uma comida, mas é de buscar a reforma íntima, e essa reforma íntima é primeiramente em nós. Olharmos o nosso interior, esquecer os outros, no sentido de olhar os defeitos,
olhando o nosso interior, nos preparando. Então vamos agora olhar o outro para ajudar ao outro. Ajudar tolerando. Ajudar sem julgar. Ajudar sem querer fazer as coisas por ele. Então nós estamos, como diz a mensagem, quando nós vamos buscar essa expiação, trabalhar essas dores, tirando essas dores do nosso dia a dia, tirando essas aflições, tirando esses problemas que existem, nós estamos, e buscando Deus, nós estamos tendo o batismo. Que o batismo é essa reforma que nós fazemos, que estamos fazendo, procurando fazer para chegarmos a Deus. Esse é o batismo. Não é a simples água que a gente é colocada em nós, que aí está batizado, não. O batismo é esse desenvolver a sua melhoria. É buscar a porta estreita. Aí diz a mensagem do terceiro parágrafo: que remédio então prescrever aos atacados de obsessões cruéis e de cruciantes males? Só um é infalível: a fé, o apelo ao céu. Se na maior acerbidade dos vossos sofrimentos entoardes hinos ao Senhor, o anjo à vossa cabeceira, com a mão vos apontará o sinal da salvação e o lugar um dia ocupareis. A fé é o remédio seguro do sofrimento. Mostra sempre os horizontes do infinito, diante dos quais se esvaem os poucos dias brumosos do presente. Não nos pergunteis, portanto, qual o remédio para curar tal úlcera ou tal chaga, para a tentação ou tal prova. Lembrai-vos de que aquele que crê é forte pelo remédio da fé, e por aquele que duvida um instante da sua eficácia é imediatamente punido, porque logo sente as fugitivas angústias da aflição. Olha como é. Nós, aqui no lado físico da coisa, quando nós estamos doentes, nós vamos lá para o remédio. Quer dizer, você tem as bactérias, você vai ter lá o antibiótico. Às vezes passa ainda a aumentar o remédio, mais fortes, a necessidade da cirurgia. Então, é a maneira que aqui no mundo material se trabalha para sair aquela doença, aquele mal, os remédios. Então, para o nosso espírito, qual é o remédio para o nosso espírito? Qual é o remédio para esse momento que nós estamos com aflição, estamos diante desses sofrimentos, dessas dores, desses conflitos? Qual o remédio? Então coloca bem claro a fé. E a fé aqui não é aquela fé, é aquela fé raciocinada. É crer que Deus de amor, de bondade, está conosco. Está a nos ajudar. Está dando condições para que a gente possa crescer, possa passar por essas dores. Bem-aventurados os que choram, que serão consolados. E é com a fé em Deus. Se não conseguimos, através da medicina, da ciência, que esse nosso problema seja solucionado, então buscarmos a fé. A ciência avança. Olha aí, antes se fazia uma vacina com 5, 6 anos. Agora, em menos de um ano, foi feita uma vacina. Então, o homem buscando, através da ciência, condições para ajudar ao homem com relação ao lado físico.
Mas, ao mesmo tempo com o lado físico, a gente precisa do outro lado espiritual. O outro lado espiritual, a fé, a confiança em Deus. Porque mesmo com a ciência colocando aí, os desencarnes estão acontecendo. As dores estão acontecendo. Há pessoas que precisam passar por esse momento. Então a fé, ou expiação ou prova. Algumas passam, são entubadas, conseguem voltar, outras não. Outras adoecem só um pouquinho, outras não adoecem. Então tem toda uma razão de ser. Tudo uma razão de ser. E tudo está na fé. Quer dizer, antes, quando não tinha vacina, os trabalhadores diretos, os médicos, os enfermeiros que trabalham nos hospitais, o medo seria maior. Por quê? Porque não tinha vacina, então, de ser contaminado. Quantos médicos não desencarnaram por isso? Quantos enfermeiros, trabalhadores da área da saúde? Mas agora tem a vacina. Mas mesmo com a vacina, há necessidade de ter esse pensar em Deus, que vai diminuindo, com certeza, as dores e os problemas, as aflições, tirando a angústia. Tirando a angústia. Porque a gente tem muitos médicos que saem do plantão e passam aí na rua e vejam a aglomeração. E eles ficam angustiados. Poxa, eu estou trabalhando, estou lutando, estou cansado. E muitas pessoas não conseguem, não fazem aquilo, pelo menos que é para fazer o isolamento, procurar diminuir isso. Né? Tem coisas que a gente não precisa fazer. Nós não precisamos ir para um bar para se juntar com outros. Não é essencial. O trabalho sim, mas o bar não. Então nós vamos por que nós vamos para isso? Então, aí as pessoas, muitos delas ficam angustiadas, mas com Deus dá para, vamos aguentar, tomando esse remédio que é desse nosso Pai. Que aí quando Deus nos ajuda, e se nós fazemos a nossa parte, vai ser maior ainda essa ajuda. Como diz o Evangelho, ajuda-te que o céu te ajudará. E o penúltimo parágrafo diz o seguinte: o Senhor, após o seu selo em todos os que nele creem, o Cristo vos disse que com a fé se transportam montanhas. E eu vos digo que aquele que sofre e tem a fé por amparo ficará sob a sua égide e não mais sofrerá. Os momentos das mais fortes dores lhe serão as primeiras notas alegres da eternidade. Sua alma se desprenderá de tal maneira do corpo que, enquanto se estorcer em convulsões, ela planará nas regiões celestes, entoando com os anjos hinos de reconhecimento e da glória ao Senhor. Olha como a mensagem linda que é colocada para nós de consolo. Deus está conosco, está a nos ajudar, está querendo que a gente melhore, sabe que as dores, que as provas, que as expiações são necessárias para nós. E Ele nos dá condições para que a gente possa suportar essas dores. Nos dá o anjo guardião, nos dá às vezes um amigo, um pai, uma mãe, um vizinho, que nos ajuda. Às vezes nós estamos adoentados, não podemos andar, não podemos caminhar, não podemos falar, movimentar os braços, mas tem uma mãe do lado, tem uma irmã, tem um vizinho ajudando. Deus sempre tem alguém para nos ajudar. E se a gente busca esse sentir Deus dessa forma, buscando a nossa transformação, tirar as montanhas do nosso egoísmo, do orgulho, de não acreditar em Deus, de não acreditar na ciência,
Se fizermos a nossa parte, esse merecimento, essa ajuda de Deus será muito mais presente em nossa vida. Muito, muito mesmo presente. Olha como é interessante. E as regiões celestes vai nos ajudar. Os Espíritos estão aqui nesse momento conosco, nos dando essa luz, nos dando essa paz, nos dando esse equilíbrio, nos dando essa força, nos dando essa força. E se nós estamos trabalhando, ajudando, como eu coloquei anteriormente, ajudando, Deus vai nos ajudar. Como vai? Ele é Pai. Olha, nós temos nossas imperfeições, procuramos cuidar dos nossos filhos, daqueles que a gente gosta, quanto mais Deus, que ama todos nós, que sabe que nós estamos aqui, nós temos as nossas imperfeições. Não somos um melhor do que o outro, cada um tem um defeito, o outro tem outro defeito, um tem uma coisa boa, o outro tem outra coisa boa. Mas no frigir dos ovos nós estamos todos iguais, todos iguais. Então há a necessidade de a gente já começar a trabalhar essa nossa reforma íntima, ter a fé de transportar as montanhas, de amar os nossos inimigos. Nossos inimigos primeiramente é o egoísmo, o orgulho, a vaidade. Aí nós estamos dando condições para aquilo que nós planejamos lá atrás seja concluída com mérito, pelo nosso trabalho. É o nosso trabalho. Não é o outro fazer, não é nós fazermos pelo outro, é cada um faz a sua parte. Agora, cada um fazendo a sua parte, nós no coletivo, porque nós somos seres sociais, vamos viver melhor. Vamos viver melhor. Então, no último item, coloca para nós: ditosos que sofrem e choram, alegres estejam suas almas, porque Deus as acumulará de bem-aventuranças. Bem-aventurados que choram, que serão consolados. Mas não todos aqueles que choram que serão consolados. São aqueles que choram com paciência, resignação, com fé em Deus, confiante e esperança em Deus. Esses serão consolados. Aqueles que estão com raiva, com ódio, com mágoa, com ressentimento, reclamando, apontando o dedo para o outro, está chorando, mas o choro ainda não é de bem-aventuranças. Não é de consolo, ainda é de dor. Então vamos buscar cada vez mais. Se ainda sofremos, temos nossas dores e temos nossos problemas, precisamos chorar, vamos chorar. Mas paciente, resignado, tolerante, sem mágoas, sem ressentimento, sem buscar conflitos. Porque a gente dessa forma, chorando resignado, nós vamos encontrar força com Deus, com o nosso anjo guardião. Nós vamos encontrar forças para que possamos assim, dessa forma, termos êxito na nossa jornada, no nosso planejamento. Lembremos que planejamos. Então vamos concluir esse planejamento de forma equilibrada. Vamos fazer isso. Podemos fazer. Ah, mas eu não posso. Pode, tem força. Vamos trabalhar o Evangelho. Além do Evangelho aqui colocado, vamos todo dia fazer o nosso Evangelho em casa. Vamos fazer o Evangelho no lar. Vamos fazer esse Evangelho. Vamos colocar um dia da semana como sendo aquela matriz
Eu, pelo menos, por exemplo, todo domingo às 8 horas da noite eu faço o Evangelho no lar. Agora, com esse momento que nós estamos passando, todo dia a gente faz o Evangelho. Então, o Evangelho é essa condição para que a gente possa suportar essa dor, suportar esse sofrimento, suportar esses problemas, suportar essas aflições. É com Ele, é com esse Evangelho, é com essa condição de estarmos ligados a Deus. É o remédio para o nosso mal. Remédio para o nosso mal. Queremos o remédio, pois está em Deus. Vamos lutar, é claro, para que a gente encontre de outra forma, mas se não conseguirmos, buscarmos. E mesmo lutando por outra forma, também temos a fé que vamos passar por esses momentos. Lembrando que há necessidade disso. Há necessidade desses embates que nós estamos passando. Que nós estamos num mundo de prova e expiação. Então sintamos essa energia, sintamos esse amor, sintamos a presença de Deus, mesmo chorando, mesmo nossos entes queridos, né, desaparecendo fisicamente, mas espiritualmente Ele está conosco. Então essa dor, não temos mais essa dor em demasia. Chorar, normal, mas não reclamando a Deus. Chorar pela saudade daquele ente que estava conosco e que foi para o outro lado. Mas confiante que as coisas continuam com esperança. E o remédio é essa fé, esse orar a Deus, essa confiança, essa paz. Então, vamos buscar agora fazer a nossa prece final. Vamos agradecer a Deus esse momento tão belo, esse instante que passamos. Deus de amor, de bondade, de justiça e de misericórdia, muito obrigado por mais esse instante, por esse momento tão belo, por perceber qual remédio seguir para passarmos por essas dores, esse sofrimento, essas aflições. É o remédio da fé em Ti, de confiar em Ti, de ter esperança em Ti, de sentir a Tua luz dentro de nós, de perceber que temos, além dos dores, aflições, temos ajuda que Tu nos dá. E que estamos aqui no mundo de prova e expiação, desenvolvendo um planejamento que nós fizemos. E que precisamos de Ti para conseguirmos, alcançarmos o trabalho, o êxito do planejamento. Que Deus de amor possa iluminar a todos nós. Estamos aqui, aos nossos familiares, aos nossos amigos, aqueles que estão na nossa casinha, nossa casa, iluminar as pessoas que estão nos hospitais, nas penitenciárias, nos abrigos, nos asilos, nos orfanatos, aqueles que desencarnaram por esses dias, aos seus familiares consolando, aqueles que estão doentes nesse momento. Que Deus possa ajudar a cada um, aos nossos vizinhos, aqueles que nós tivemos algum atrito, algum conflito, que Deus esteja com todos nós, todos, encarnados e desencarnados. Graças a Deus. Um bom dia a todos vocês, esse domingo. Que seja bela essas energias que tivemos hoje, que possamos com essas energias continuar a nossa jornada com cabeça erguidas, alegres, mesmo com as dores, mesmo com os problemas, mesmo com as aflições. Que Deus de amor, de bondade, de justiça esteja com todos nós, encarnados e desencarnados. Um bom dia a todos. Bom dia, muita paz, harmonia.